Boa noite, amigos. Hoje é quarta-feira, dia 6 de março de 2019. Já são 21 horas. E nosso tema principal do programa de hoje, que faz parte da série Orientação Adolescente, é como construir a saúde completa, orgânica, emocional e psíquica. Essa psíquica que envolve a intelectualidade, a memória, o raciocínio e tudo mais. E a relação do corpo, da alma e da mente com os nossos três cérebros, o entérico do intestino, o cardíaco do coração, o craniano do encéfalo. E a partir daí, como permitir o equilíbrio homeostático, que é o perfeito equilíbrio entre tudo isso, por meio da alimentação, da atividade física e do amor. Sim, do amor, que é o elemento principal de todo o processo que vai levar à estrada da felicidade. Mas antes de nós começarmos tudo isso, tá, nós vamos responder algumas perguntas do nosso colega sobre as duas últimas postagens na nossa linha do tempo no Facebook, ok? Quem já está aqui. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Kika, Inês, Jacelma, Nivaldo. Nessas duas postagens, uma mostra um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa daqui. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que mesmo tendo a Anvisa declarado que não há evidências científicas que comprovem que o glifosato nos agrotóxicos, essa é a evidência, causem câncer, autismo, nem qualquer outra doença, síndrome ou transtorno, esse grupo que vocês viram, uma delas, resolveu trabalhar no sentido de salvar, sim, eu disse salvar nossos agricultores, desenvolvendo um sistema de filtragem do glifosato que está sendo encontrado na água que eles bebem. Essa parte da declaração da Anvisa de que não há evidências científicas a respeito é contestada claramente pelas dezenas de documentos apresentados por Peter Goethe no seu livro Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Não em relação à Anvisa, mas em relação aos órgãos correspondentes nos Estados Unidos, que é a FDA, a Food and Drugs Administration. O caminho é esse mesmo, ou seja, nós sabemos muito bem que não podemos lutar contra os crimes cometidos por algumas dessas instituições multimilionárias. Então, vamos tentar salvar os nossos agricultores com ciência corretiva, dentro das nossas possibilidades. Na minha viagem de fevereiro, agora aos estados do sul do país, eu constatei o aumento assustador dos casos de câncer entre agricultores. Gente, não tem uma coisa dessas, tá? A outra postagem é mais polêmica ainda. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. A outra é essa daqui. Cadê, meu Deus? Ah, tá aqui. A outra é essa daqui. Essa saiu também, que foi mostrando a publicação feita nos Annals of Internal Medicine da Dinamarca, mostrando que, ao realizarem um estudo com 650 mil crianças, foi constatado que vacinas não aumentam o risco de autismo nem desencadeiam o transtorno em crianças suscetíveis a ele. Isso é o que está escrito nesse documento. 650 crianças. Mais uma vez, basta qualquer um de nós estudar o assunto com neutralidade e em fontes também neutras, e não apenas dar opinião baseada em crença de que todo instituto de pesquisa, todo laboratório é ético, para chegarmos a algumas conclusões. Primeiro, a vacina realmente não causa autismo, não causa câncer. Tá? O que pode levar ao desenvolvimento do autismo não genético é o acúmulo de fatores, entre eles as múltiplas vacinas, as vacinas múltiplas, né? Aplicadas várias vacinas de uma vez só. Numa criança,
mas se essa criança acabou de sair de um processo infeccioso e que, portanto, estava com seu sistema imunológico totalmente fragilizado. Esse é que é o detalhe. Então, as instituições, os laboratórios, a Anvisa, etc., não precisaria ficar aí querendo provar para o mundo todo que vacina não faz mal. Mesmo porque isso é uma mentira. Tá? Vacina, como qualquer medicamento e como qualquer outra droga, ou até mais do que a maioria delas, pode trazer efeitos colaterais, sim. Mas para evitar isso, basta assegurarmos para nossos filhos, tá, que eles estejam com o sistema imunológico bem fortalecido no momento em que ele precisar ser vacinado. A gente só precisa ter cuidado com isso. Então, que fique bem claro o seguinte: não sou contra drogas, contra medicamento, contra vacina, não sou contra nada disso, lógico que não, tudo isso é necessário. Apenas procuro alertar para os riscos provenientes de todos eles, porque existem. Não adianta dizer que não existem. Então vamos ser éticos, vamos ser claros, tá? Da mesma forma que é perigoso fazer com que a população tenha medo de medicamentos e de vacinas, também é muito perigoso não mostrar como ela deve proteger, como a população deve se proteger dos riscos. Isso é que é importante. Vamos ser claros, todo mundo pode ser alertado quanto a isso. Quanto a drogas e medicamentos, sejam eles lícitos ou ilícitos, a ideia é o seguinte: vamos alertar para as pessoas, como eu tenho alertado, que só sejam utilizados quando houver necessidade de tratamento das enfermidades para as quais elas são desenvolvidas. Eu estou falando inclusive das drogas ilícitas, porque todas são também medicamentos. Reunir amigos para fumar uma erva, cheirar um pó, seria o mesmo que reunir os amigos para curtir uma risperidona, um valproato, um rivotril, uma fluoxetina, o que não tem o menor sentido, acredito eu, certo? Quanto às vacinas, que elas sejam tomadas quando não houver fragilidade no sistema imunológico da criança. Basta isso. Pronto, aí ela vai ficar perfeita, ok? Aí pode vacinar à vontade. O problema é esse: não podemos fazer as pessoas ficarem com medo da vacina, mas também não podemos mandar as pessoas vacinarem sem se preparar, sem se precaver, ok? É como agora a vacina para a febre amarela. Essa foi mostrada claramente que nenhuma pessoa acima de 60 anos, parece, ou abaixo de não sei qual idade, não podia. Por quê? Porque as pessoas acima de tal idade ou abaixo de outra têm a imunidade muito fraca, sistema imunológico fraco. Então ficou claro isso. Por que não fazer o mesmo com todos os outros medicamentos, vacinas, etc? Voltemos agora para o nosso tema principal, tá? Que foi solicitado por meus amigos adolescentes do Brasil todo, ou seja, de Pixuna do Pará, Aurora do Pará, São Luís do Maranhão, Aracaju, em Sergipe, Ceabra, Licínio de Almeida, na Bahia, Campos dos Goytacazes, no estado do Rio, e uma série de outras cidades que eu não me lembro agora. Essa cidade que eu falei é porque tinha muitas pessoas muitos adolescentes de cada cidade dessa, tá? Onde veio mais perguntas. Bom, todas as perguntas eu reuni e acabaram coincidindo com a angústia para alcançar a felicidade pessoal, a satisfação profissional e a realização no amor. Isso é o mais importante. O restante é complemento dessas perguntas, tá? Então vamos lá. Tudo deve começar pelo entendimento de quem somos nós, que pode ser respondido de forma padrão, como corpo e mente, ou de uma forma um pouco mais complexa, combinando corpo, alma e mente, considerando como alma a nossa essência, a nossa identidade interior. Tá? Esse conjunto que nos compõe deve ser respeitado em cada uma das suas partes. Esse é um detalhe. Então nós temos que entender essa composição nossa para respeitar cada parte dela para ficar um conjunto perfeito. A nossa saúde orgânica, tá? Então, vamos ver o que nós falamos. Corpo, deixa eu ver se eu tenho a figura aqui, para mostrar para vocês o que nós estamos falando. Está aqui. Então, nós temos corpo, alma e mente. Tá? Ao corpo está ligado à saúde orgânica, a alma está ligada à saúde emocional, a mente está ligada à saúde psíquica. Nós vamos ver o que significa cada coisa dessas, tá? Apenas aos pouquinhos. Para trabalhar cada uma dessas saúdes, embora a ciência só reconhecesse a existência de um cérebro até alguns anos, há um conjunto de cérebros, cada um com suas funções, mas todos eles
interdependentes. Tá? Que cérebros são esses? Nós temos o corpo, saúde orgânica, cérebro entérico. Alma, saúde emocional, cérebro cardíaco. Mente, saúde psíquica, cérebro craniano. Parece ser uma coisa, mas é exatamente isso, tá? Bom, o entendimento espiritualista desse conjunto se aproxima um pouco do que falamos, mas nosso foco é a pessoa em sua existência terrena, sem levar em conta nenhum tipo de crença. Nós estamos falando cientificamente, tá? E dá para perceber até aqui que nós somos todos controlados por neurônios em milhares de redes neurais, já que os responsáveis por tudo que somos são esses três cérebros. Né? E esses três cérebros, embora com funções independentes, eles interagem entre si. Né? Vamos ver eles aqui. Ou seja, cérebro craniano, cérebro entérico, cérebro cardíaco. Cada um deles interage com os outros dois. Todos eles interagem entre si. Tá? Como vocês podem ver aí. Então é uma coisa interessante, porque eles são independentes das suas funções, mas são, na realidade, interdependentes. Tá? Se o trabalho desses três cérebros estiver perfeito, o equilíbrio homeostático evitará a maioria dos desânimos, aquelas insatisfações que a gente às vezes tem, cansaço, irritação, estresse e tudo mais. Quando algo vai errado com uma dessas áreas, isso gera o quê? Um desequilíbrio. Esse desequilíbrio vai gerar sintomas que podem estar ligados a alguma doença, alguma enfermidade, mal-estar, uma coisa qualquer. Aí é que entra a ciência farmacêutica. Ela entra nesse ponto do desequilíbrio. Cada desequilíbrio homeostático que ocorre no nosso organismo, então precisa ser compensado. Essa compensação é feita como? Para você compensar um desequilíbrio. Vamos pensar numa balança de dois pratos, aquela balança antiga de dois pratos, que aliás não é antiga, tem muita gente que não tem ainda. Então, quando desequilibra, um prato desce, outro sobe, você tem que botar um peso no prato de cá para ficar igual. Então, esse peso, ou seja, essa forçação de um desequilíbrio para o lado oposto, é o medicamento. Então, a indústria farmacêutica cria um medicamento para desequilibrar o organismo no sentido oposto ao desequilíbrio que houve, tá? Que é a química dos medicamentos. Tá? Então, quando a gente toma um medicamento, nós estamos provocando um desequilíbrio no nosso sistema. Só que no sentido oposto ao desequilíbrio que aconteceu por algum outro motivo que a gente não está ligando agora aqui. Tá? Então é o que? O remédio, o medicamento é para compensar um erro e fazer o organismo, ou a psique, ou lá o que seja, voltar ao normal. Por isso que, como isso é um desequilíbrio, nós não devemos continuar tomando medicamento sem necessidade, já que nós estaremos provocando um outro tipo de desequilíbrio que vai trazer outros tipos de enfermidades. Então, por exemplo, a droga consumida recreativamente, como a droga é um medicamento, ela desequilibra o organismo. Esse desequilíbrio está sendo feito, mas não está compensando desequilíbrio anterior nenhum. Está sendo usado recreativamente. É isso que as pessoas querem me convencer que não faz mal, e faz, lógico. Aí eu digo, mas a droga é um medicamento. Então, se todo medicamento desequilibra a pessoa, se você toma uma droga recreativamente, você está se desequilibrando. Está provado. Não adianta. As pessoas querem me provar falando exatamente, mostrando exatamente o que eu estou dizendo. Agora, por que a gente está vendo tudo isso? Primeiro, porque todo o nosso foco com a saúde, de um modo geral, deveria estar o quê? Na manutenção desse equilíbrio. E não na provocação de um desequilíbrio para compensar outro. Mas, como o desequilíbrio existe, tem que ter a compensação. Então, o remédio é necessário. Agora, para nós sermos mais saudáveis, o ideal é o quê? Vamos deixar bem claro o seguinte: havendo desequilíbrio, temos que procurar ajuda médica para desequilibrar no sentido oposto e voltar ao normal. Isso significa cumprir todas as terapias recomendadas pelo profissional de medicina. Mas, para evitar esses desequilíbrios, o ideal seria nós entendermos e respeitarmos esses nossos três cérebros que nós comentamos. E qual é a fórmula para isso? Simples. Vamos primeiro ao cérebro entérico, que é esse aqui. Reparem só, aí é o nosso intestino. Olha quanto neurônio que
tem nesse troço aí, gente? Olha só. Sabe, são 500 milhões de neurônios espalhados por todas as paredes do nosso intestino, como vocês estão vendo nessa figura aí. 500 milhões. É uma rede neural imensa que foi descoberta há relativamente pouco tempo, que tem todo um trabalho que as pessoas achavam que estava aí só para fazer alguma coisa relacionada à defecação. Não é, não. Eles geram serotonina, geram dopamina, ou seja, eles geram tudo aquilo, todos os neurotransmissores que são necessários à nossa saúde física, orgânica e mental. É incrível isso aí, né? Então, é importante nós sabermos que todo o trabalho desse cérebro que nós acabamos de mostrar, o cérebro entérico, que é o intestino, está ligado à alimentação e às bactérias que estão aí no trato digestivo. Nós temos trilhões de bactérias no trato digestivo, só que elas são extremamente necessárias a nós. Então esse cérebro entérico parece também estar controlando ou analisando ou tendo alguma interferência nessas bactérias. Nós não sabemos como, não temos como provar ainda, tá? Mas em relação ao nosso organismo, lógico que temos como provar já. Então, além dos nutrientes, tá, que tem que ser então nós temos então respeitar esse cérebro entérico significa o quê? Se alimentar com os nutrientes que nós precisamos e evitar todos os nutrientes que não nos fazem bem, que nós somos intolerantes. Então, além dos nutrientes, para que esse cérebro funcione bem, nós devemos consumir água pura de forma periódica, já que ela é importantíssima para todo o funcionamento, não só do cérebro, desse cérebro entérico, mas de todos os outros dois cérebros e de todo o nosso organismo. A gente precisa de água para tudo. O melhor profissional para dar a nós as recomendações sobre o que nós precisamos fazer com a alimentação, com as bactérias, com tudo mais, para que nós tenhamos essa saúde do cérebro entérico bem desenvolvida, é o nutricionista. Lógico, para a parte gástrica é o gastroenterologista. Esse nutricionista, o gastroenterologista, o imunologista ou nutrólogo, eles vão nos analisar, por exemplo, as nossas intolerâncias. Então, além das nossas intolerâncias, se nós temos alguma necessidade alimentar específica. Sabendo a intolerância, sabendo a necessidade alimentar específica, o nutricionista prepara uma dieta ideal para nós estamos bem. Tá? Grande parte dos sintomas dos autistas, do TDAH, do transtorno desafiador opositivo, que é o TOD, o TDO, e outros transtornos de comportamento, etc., podem ser bastante reduzidos ou até eliminados quando uma dieta livre dos nutrientes que não são tolerados por aquela pessoa, tá, pelo organismo dela, essa dieta passa a ser seguida com rigor. No caso dos autistas, o glúten é o maior vilão que existe, mas existem outros. Existe o leite, derivado do leite, existe o açúcar branco, existe a soja, existem os conservantes, etc. Mas isso tem que ser analisado. Também muitos casos de tristeza crônica, estado depressivo e até depressão apresentam uma ligação muito forte com o consumo de nutrientes como o açúcar branco refinado, consumo de refrigerantes, coisas assim. Ou seja, a partir do momento que nós tomamos cuidado com a nutrição, nós estamos respeitando esse cérebro que eu acabei de mostrar para vocês, que é esse cara aí, o cérebro entérico, que é super importante para o nosso bem-estar, né? Muito importante. Agora, vamos sair da especificidade de um dos cérebros, depois a gente volta, tá? No caso, a gente falou do entérico. Quando a gente mostrou que a alimentação correta e a água são as bases para o seu funcionamento estar perfeito, tá? Agora vamos acrescentar aqui atividades físicas. A parte das atividades físicas é fundamental não só para o cérebro entérico, mas para os três cérebros. Por quê? Porque a atividade física, feita de forma regular, ela estimula a musculatura, que por sua vez estimula os nervos, que por sua vez, os nervos são neurônios, né? Melhora toda a circulação sanguínea. Tá? É importante a gente ver o seguinte: não programe uma atividade física muito intensa, porque você vai desistir. Então eu sempre recomendo o seguinte: faça como eu. Eu programo uma atividade física mínima possível, que eu tenha certeza que eu não vou perder paciência de fazer. Então, atualmente, e aí você vai aumentando aos pouquinhos, e atualmente eu já estou com uma sequência
relativamente grande, mas não é muito tempo. Senão, de repente, não vai dar tempo. Eu não faço um dia, no outro dia fico com preguiça. Então, programe atividades físicas que você tenha paciência de fazer, que você saiba que não vai desistir. Tá? A maior parte dos meus amigos adolescentes, muitos já estão assistindo, está com falha nessa parte. Agora, por que a falha nessa parte não é por falta de vontade de fazer, é pela escravidão, eles são escravos. Muitos amigos meus adolescentes são escravos até hoje, são escravos. Escravos de quem? Das redes sociais e dos jogos eletrônicos. Gente, nós temos que tomar cuidado com essa escravidão. Essa escravidão não é brincadeira, tá? Deixa eu ver aqui se mais alguém entrou aqui ontem. Não estava vendo. Então essa escravidão, nós temos que nos livrar dessa escravidão, gente. Então, vamos organizar o tempo de forma que seja reservado o momento para as redes sociais. Digamos, 3, 4 vezes por dia, sei lá. Mas que sobre tempo para todo o restante, que é o quê? Por exemplo, tem que sobrar tempo para você ter prazer na alimentação. Prazer no planejamento de uma alimentação que você possa curtir. Para quê? Para se alimentar sempre com prazer. Eu vivo dizendo isso, né? Outra coisa, que sobre tempo para essas atividades físicas regulares, por menor que seja o tempo para isso. Que sobre tempo para uma meditação, que sobre tempo para nada fazer, que sobre tempo para adquirir conhecimento. Adquirir conhecimento, eu não estou falando só estudar, não. Eu estou falando apreciar tudo, observar as coisas, observar o que está acontecendo no mundo, conhecer o mundo, né? E o momento que deve ser dedicado ao amor, óbvio, não é o amor com outra pessoa, não. Quer dizer, esse também, mas principalmente ao crescimento do seu amor interior. Esse é o mais importante, tá? Não tem nem dúvida. Bom, então falamos da atividade física, vamos voltar agora às especializações cerebrais para a gente não esquecer os outros dois cérebros, tá? Vamos para o craniano. O craniano é aquele que fica no encéfalo, tá? Cabeça nossa, e é o responsável pela psique, ou seja, a saúde psíquica, que também é a própria saúde intelectual também. Tá? Se nós prestarmos atenção à parte da alimentação e à água, que nós já falamos, aquela do cérebro entérico, e também as atividades físicas que acabamos de comentar, que melhora o corpo todo, o que o cérebro craniano mais precisa é estar em atividade o tempo todo. Então, para que o nosso cérebro craniano, ou seja, do encéfalo, esteja em atividade o tempo todo, nós precisamos estar atentos a tudo o que fazemos. E tem até um nome, aquela Mindful Based Stress Reduction Meditation, ou seja, meditação baseada no mergulho profundo na mente. É exatamente essa é a tradução, né? Que é o quê? Tudo que você fizer, você faça totalmente focado naquilo, com concentração total no que você está fazendo. Então, além disso, faça tudo com prazer. Tá? Para isso, basta transformar então em prazer tudo. E uma das coisas é o fato de adquirir conhecimento o tempo todo. Adquirir conhecimento o tempo todo não é, apenas na hora que você está estudando alguma matéria, não. Mas nas observações do mundo à sua volta, como eu acabei de falar, no desenvolvimento da capacidade de ouvir. Olha só, desenvolver a capacidade de ouvir e tentar compreender o outro, por mais diferente que esse outro seja, e por mais ideias diferentes ou até contrárias às nossas ele tiver, é a chave do sucesso. Por quê? Porque quando a gente está conversando só com pessoas que têm a mesma opinião que a gente, que concordam com tudo com a gente, qual é o lucro que o nosso encéfalo vai ter no desenvolvimento da intelectualidade? Nenhum. Porque não tem nada novo aí na história. Agora, ouvir com atenção aquele cara que é contrário a gente, procurar compreender os contraditórios, por mais difícil que isso seja, nossa, essas são as verdadeiras bases para o crescimento da capacidade criativa e intelectual. Uma boa técnica para isso é a gente tentar se colocar no lugar do outro. Em várias ocasiões, eu até consegui fazer isso. Isso não é fácil, tá? Na psicanálise, isso é uma necessidade. Você, ao atender um paciente na psicanálise, você tem que se colocar no lugar dele para você sentir
quais são as pontuações necessárias a serem feitas. Se você não se coloca no lugar dele, fica muito difícil, tá? Então, é um treinamento que o psicanalista faz. E, de qualquer maneira, eu, embora psicanalista, não acho fácil, tá? Agora, em diversas situações eu consegui fazer, muitas condições eu consegui fazer. Aí o que aconteceu? Toda vez que eu consegui me colocar de verdade no lugar do outro, ou seja, que eu consegui me sentir no lugar do outro, a compreensão das opiniões desse cara, que muitas vezes podiam ser até contrárias às minhas, ficaram bem mais claras. Eu comecei a poder compreender com muito mais facilidade as opiniões contrárias às minhas. Então é uma técnica interessante, você se colocar no lugar do outro para poder compreender. Porque quando você compreende uma coisa completamente oposta àquilo que você pensa, ou diferente daquilo que você aprende. Não é que você vai mudar de opinião, não é isso. Mas você aprende. Então, essa situação política, por exemplo, que até hoje está se enrolando por aí, das pessoas ficarem com uma raiva, até hoje, todo dia tem, né? Raiva danada de quem tem opinião contrária, só traz burrice, mais burrice ainda. Se as pessoas pelo menos ouvissem para entender por que os caras estão com ideias completamente contrárias, todo mundo ficaria um pouco mais inteligente. A inteligência serviria simplesmente para acabar essa luta idiota de um contra o outro, classe contra classe, todo mundo sendo colocado como se todos fossem inimigos. É impressionante isso. Até há pouco tempo era patrão contra empregado, tudo, ou seja, o patrão é sempre explorador, o empregado é sempre explorado, branco contra negro, negro contra pobre, não sei o que, absurdo. Ou seja, a inteligência elimina isso. Então, quando as pessoas ficam mais inteligentes, essas diferenças acabam. Então, quando eu vejo discriminação, preconceito, eu vejo burrice total, imbecilidade. Foi o que Einstein falou, né? O universo e a imbecilidade humana não tem limite. Quanto ao universo, eu tenho dúvidas. Eu ainda tenho dúvidas. Quanto à imbecilidade humana, nenhuma dúvida. Agora vamos ao terceiro cérebro. Já falei dos outros dois, falei de outras coisas também. Vamos lá. O terceiro cérebro, o que é? Esse terceiro cérebro, talvez um dia ele seja elevado à categoria de primeiro, é o cardíaco. Eu tenho certeza disso. A vocês que têm meu livro, que têm os meus 5 livros, ou pelo menos alguns deles, leiam a orelha. Quer dizer, leiam o livro também, né? Mas leiam a orelha do livro e veja aquele trecho que eu comento sobre o que eu aprendi com os aborígenes, os xamãs aborígenes na Austrália. Uma das coisas que eu aprendi na década de 70 foi sobre o terceiro cérebro, que agora está aparecendo na ciência. A ciência agora está descobrindo que ele existe. Eles já tinham me falado sobre isso. Tá? Eu não me espantei porque os filósofos antigos também comentavam sobre esse cérebro cardíaco, que é o da emoção, o amor, etc. E agora a gente está chegando à conclusão que ele é realmente o repositório de tudo isso que os antigos falavam. Nesse cérebro, que é no cérebro cardíaco, é aonde está, ou vamos dizer assim, onde deve estar, porque como não está comprovado ainda, nós não podemos tomar isso como verdade absoluta. Ainda mais aqueles cientísticos que querem que a gente só fale aquilo que está nos livros, tá? Aí vão ficar reclamando de mim. Eu digo, então, tudo bem, deve estar o comando das nossas emoções. Eu tenho certeza que está. O comando das nossas emoções. Embora, pelos livros de medicina atuais, tá, elas estão localizadas na amígdala cerebral, comandando o disparo do sistema nervoso simpático e parasimpático. Isso é nos livros de medicina atuais. Tá? Pelo andar da carruagem, essas ações do sistema límbico no cérebro craniano possivelmente podem vir a ser entendidos como resultado de um comando emocional proveniente lá do coração. Mas isso, como eu falei, está muito longe de poder ser confirmado, constatado e comprovado. Tá? Eu já tenho certeza, mas não é comprovação científica, então não acreditem ainda. Por enquanto, os estudos sobre esse cérebro estão muito no início. Um dos institutos é o HearstMath Instituto da Califórnia, que é a quem eu estou mais ligado. Por enquanto, eles estão no início, então acredito que em breve a gente possa vir a ter algumas surpresas. Tá? O importante nesse nosso estudo de agora, de hoje,
é que o coração deve ser respeitado como responsável pelo nosso amor interior e pelo compartilhamento desse amor interior com as pessoas que nos cercam. Isso é o mais importante, tá? Não há ainda como comprovar nada disso, mas há como sentir. Como sentir já pode, tá? Na realidade, o que que tem nesse cérebro cardíaco? 40 mil neurônios. É pouquíssimo comparado com o entérico do intestino, né, que tem 500 milhões. Então, 40 mil contra 500 milhões no cérebro entérico e contra 100 bilhões no cérebro do encéfalo. Na realidade, não é contra, né? Eles estão trabalhando em parceria. Mas a importância desses 40 mil neurônios, que eram considerados o quê? Apenas para estimular a musculatura para bombear o sangue. Então achava-se que os 40 mil neurônios do coração só serviam para isso. Só que a sua importância começou a ser alvo de estudos mais profundos quando se detectou, se desconfiou que o campo magnético gerado por ele é grande demais. Então, ao fazer a medição com magnetrômetro de precisão, percebeu-se que está se medindo o campo magnético do cérebro craniano. De repente, ao você trazer o magnetrômetro de precisão para cá, isso aumenta 5.000 vezes. E, pô, peraí, tem alguma coisa errada. Porque aqui nós temos redes neurais com 40 mil neurônios, aqui nós temos redes neurais com 100 bilhões. Então, o campo magnético aqui deveria ser, bom, milhões de vezes maior que o daqui, não é? Esse é um detalhe. Bom, mas nosso foco não é esse ainda, tá? Esse faz parte dos estudos que eu estou colaborando também. O nosso foco é o equilíbrio do ser humano como um todo, ou seja, o equilíbrio que eu chamei de homeostático, tá? Bom, o que fazer com esse cérebro cardíaco, mesmo que ele não seja aceito ainda como terceiro cérebro, né? Nada mais do que exercitar o amor interior. Então, eu já tenho falado isso em diversos outros vídeos, né? Você começar a dar valor a você mesmo, reconhecer as suas virtudes, reconhecer suas qualidades, reconhecer seus valores, desenvolver a capacidade de se relacionar bem com você mesmo, com o mundo e com as pessoas à nossa volta. Então, repare bem, desenvolver essa capacidade. Tem gente que tem a tal da distimia, que é o quê? A pessoa, desde que nasceu, ela reclama de tudo, está de mal com a vida, com o mundo, com as pessoas, com tudo. Gente, vamos treinar, estar de bem com a gente, com o mundo, com as pessoas, com os animais, com quem está em volta. Porque é exatamente isso que esse cérebro cardíaco precisa. É lógico, eu jamais poderia deixar de recomendar o que eu vou falar agora, porque isso é uma marca registrada minha, todo mundo que me ouve nas palestras, e uma das primeiras foi lá em Seabra, para os jovens da renovação carismática, né? Procure transformar todos os momentos do seu dia em momentos de prazer. Todo mundo já me ouviu, todo mundo já ouviu falar isso. Do momento em que você acordar ao momento em que você for dormir, procure ver em tudo algo novo, algo prazeroso, nas coisas, nas pessoas, no mundo e tudo mais. Tá? Procure ver isso. Vou pegar aqui para não esquecer de uma recomendação. Quando nós focamos naquilo que é bom, não sobra tempo para o nosso cérebro prestar atenção no que nos incomoda. Isso é super importante. Então, quando você está preocupado com as coisas boas, etc., as coisas que te incomodavam não incomodam mais. Tá? Então, construir esse amor de tal forma que nunca vamos precisar de ninguém para nos completar. Por que eu digo isso? Simples. Eu costumo falar da tal metade da maçã, né? Que as pessoas recomendam procurar outra metade da sua maçã. Eu digo que duas metades de maçã, quando se juntam, estraga. Então, quem precisa ser completado não é uma pessoa inteira. É uma pessoa pela metade. É uma meia pessoa. E duas meias pessoas, duas pessoas pela metade, não tem como dar certo. O que nós temos que ser, procurar ser, desenvolver, é sermos uma pessoa completa. Olha, eu estou falando do cérebro cardíaco, né? Para que a gente possa compartilhar essa completude com outra pessoa também completa. Aí nós estamos respeitando o coração. A soma desses amores bem sedimentados
é que vai fortalecer a saúde não só do coração, a saúde de todo esse ser humano. Porque pelo que nós achamos, aborígenes falaram, e eu tenho certeza, mas não posso comprovar, é ele, o cérebro cardíaco, quem é responsável pelo comando geral dos outros dois. O cérebro cardíaco, então, levando corrente sanguínea por todo o organismo, ele vai construir esse amor interior e trazer a saúde emocional. O cérebro entérico, que nós já falamos dele, né? Que estava gerando os neurotransmissores, que gera os neurotransmissores, por exemplo, 80% da serotonina, que é da satisfação, prazer, 50% da dopamina, que é da disposição, etc., ele está construindo as bases da saúde orgânica e psíquica. E o cérebro craniano, que está no encéfalo, integrando todos os comandos e gerando a consciência da disposição, da indisposição, da satisfação, da insatisfação, do prazer, do desprazer, das emoções, dos sentimentos, do amor ou da falta dele. É o que ele faz. Ele integra todos esses comandos e ele gera consciência de tudo que está acontecendo no nosso organismo todo. Essa é a nossa máquina. Como ela vai funcionar vai depender exclusivamente da nossa dedicação a cada um desses nossos cérebros. Nossa saúde integral depende do nosso planejamento de vida e, consequentemente, das nossas escolhas. Eu estou mostrando apenas algumas opções aqui. Para todo mundo, eu sugeria uma coisa: assistir aquele vídeo que tem no meu canal do YouTube, que é Reflexões sobre o Sentido da Vida. Tanto está no nosso canal do YouTube, como ele está também no Afetividade. Não, o Menino dos Jornais. Está no Menino dos Jornais, né? Esse livro aqui. Reflexões sobre o Sentido da Vida, que está na parte de... Temos a primeira parte, que é contos, devaneios, e a segunda, que é reflexões. Reflexões sobre o Sentido da Vida, na página 171. Né? Por quê? Essas reflexões na página 171 que mostram como nós podemos realmente mudar a nossa vida, construir esse dia perfeito, etc. Tá? Que aí você faz o quê? Você reprograma seu dia e a sua felicidade do dia a dia. Já para os meus amigos adolescentes, eu tenho uma outra sugestão a fazer, tá? Também aqui nesse livro, que é na página 153, O Mito da Caverna e os Conflitos. Por quê? Antes de você escolher sua profissão. Tem também o vídeo, tem no livro e tem um vídeo no canal do YouTube, tá? Então é importante isso. Bom, eu queria lembrar uma outra coisa aqui importante. Seabra. Lá em Seabra, nós temos um dos nossos amigos, né, que é o Jadson Pondé, que está iniciando um trabalho maravilhoso de fotografia. Então eu fiquei impressionado no blog dele, né, com o que está acontecendo. Ele perguntei: o que está acontecendo? Não, eu agora estou trabalhando de fotógrafo. E está se desenvolvendo mesmo, né? Eu até já perguntei se ele sabia fazer já alguns detalhes mais técnicos, que ele está ainda aprendendo, mas a parte de enquadramento, de fotos, de arte, já está fazendo muito bem. Então, eu acho interessante a gente dar um apoio a ele, lógico, né? E quem quiser dar um apoio, o nome no Instagram é Pondé_fotografias. E o telefone dele, quem quiser já contratar, eu já preparei ele para a próxima ida minha, que ele já vai tirar umas fotos minhas. É 75, lógico, né, que é o DDD de lá, 998768111. Então é 998768111, que é Jadson Pondé, Pondé Fotografias. Né? Então é interessante a gente dar essa força para a gente ter mais um fotógrafo de classe, né, que eu acredito que Jadson vai ser breve. E outra coisa que eu queria lembrar, gente, volta e meia eu estou numa cidade, faço um curso, dou uma palestra, aí depois alguém dessa cidade liga para mim: quando é que você vem aqui? Já fui, já dei o curso, já fiz a palestra. Então agora, esse sábado e esse domingo é Santo Amaro, na Bahia.
Então eu estarei em Santo Amaro fazendo um curso sobre tudo sobre a deficiência intelectual. Nós vamos fazer, são 15 horas aula de deficiência intelectual, onde nós vamos falar das características, entendimento, acompanhamento, inclusão do deficiente intelectual, tá? Então vai ser nesse sábado e nesse domingo, e ainda tem vaga. Acabei de saber com Doris e com Tia Bia, e tem vaga ainda para esse curso. São 200 vagas só, mas ainda está sobrando alguma coisa. Então, a telefone é 75 de Doris, tá? 988844777. Então, para Doris, 759 8884 4777, que ainda há vagas. E Tia Bia, que é a outra que está coordenando também, 75 é o DDD, 9 91 48 47 88. Então, 9 91 48 47 88, Tia Bia. Então, é o curso que nós vamos ter agora, nesse sábado e nesse domingo, lá em Santo Amaro. Depois eu falo sobre os outros cursos que nós vamos ter a partir daqui a 2 semanas, tá? Então, esse é o que nós temos. É o que nós temos até agora. E essa lembrança que eu queria fazer para vocês, porque volta e meia acontece isso. A gente entra numa cidade e, de repente, depois que eu saio, o pessoal diz pergunta quando é que eu vou para lá. Então, Santa Maria. Na segunda-feira, dia 11, eu estarei em Uauá. Agora, esse Uauá é pela Secretaria de Educação. Então, nós vamos falar sobre os grandes desafios da educação lá em Uauá, na parte da manhã, segunda-feira pela manhã. À tarde eu devo estar voltando para Salvador. No final de semana seguinte, nós vamos estar em Barreiras, no estado da Bahia também, onde nós vamos falar sobre as bases da avaliação neuropsicológica. Então, será um estudo sobre a avaliação neuropsicológica, em que nós fazemos um apanhado, não é ensinar a cumprir os testes. Cumprir os testes a gente compra o livro e cumpre. Não, é entender o que nós temos, como nós temos que nos preparar para entender esses testes avaliativos psicopedagógicos, neuropedagógicos, neuropsicopedagógicos e os neuropsicológicos e os psicológicos educacionais. São testes avaliativos que procuram mostrar as características comportamentais com mais precisão. Eles são super importantes, esses testes, tá? Por quê? Porque é a maneira de toda os médicos, os terapeutas poderem ter uma segurança por meios científicos, né, do que está acontecendo com o seu paciente. Então, esses testes são de fundamental importância, desde que eles sejam feitos com muito critério e muito cuidado. Porque o que acontece atualmente? Você está tratando de uma pessoa, de um paciente qualquer. Aí você recomenda uma determinada terapia. Sim. Como é que você vai saber se essa terapia deu certo se você não fizer uma avaliação antes e uma avaliação depois comportamental completa? Um médico só, algum terapeuta, um fonoaudiólogo, etc., ele pode não estar acompanhando os resultados nas outras áreas, porque às vezes uma interferência nossa numa área interfere em outra. E esses testes neuropsicológicos, eles medem tudo com muita precisão. E é uma medição científica. Então, com isso, nós podemos ter um acompanhamento muito mais seguro de tudo aquilo que está acontecendo com os nossos pacientes, tá? Então, eu recomendo bastante essa história do teste neuropsicológico. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos dar aula sobre as bases da avaliação neuropsicológica lá em Barreiras, que é para o curso de neuropsicologia, não podia ser outro, né? Que está sendo proferido pela Realiza pós-graduação. No outro final de semana, que é o dia 23, sábado, aí nós estamos fazendo um curso, esse é aquele esperado de metodologias educacionais inclusivas. Esse curso vai mostrar o quê? Vai mostrar exatamente como é que um professor pode, numa sala de aula com 30 alunos e com 2 ou 3 alunos especiais, ele poder garantir a aprendizagem de todo mundo.
Então, esse é o curso que a gente vai fazer dia 23 de março lá em Seabra. Nós já fizemos esse curso no Rio Grande do Sul. Tá? Então, será no dia 23, ainda tem como se inscrever com Suzane Mendes. Tá? Lá em Seabra tem o anúncio do curso, está espalhado pela cidade toda. Vários amigos meus já disseram que encontram, em cada esquina encontram minha fotografia lá. E depois nós temos o mesmo curso em Itaberaba, um curso também de metodologia no dia 30 de março em Itaberaba. Para quem está em Salvador e vive reclamando que eu não estou fazendo nada em Salvador, estarei sim. No dia 6 de abril, nós teremos Como o Cérebro Aprende. Então será uma palestra durante o curso, né, durante o dia inteiro, de sábado, 6 de abril, sobre como o cérebro aprende. Então não venho dizer que eu não faço nada em Salvador, já estou dizendo, é dia 6 de abril. Depois eu vou de telefone, estudo, de inscrição, essa coisa toda, tá? Possivelmente nós tenhamos autismo de novo, dessa vez em Irecê. Durante a semana, na semana de 8 a 11 de abril, devemos ter autismo em Irecê. Lene Cerqueira, que está planejando isso, vai dizer, é sobre uma instituição, uma outra instituição. Tá? Então, isso é o que nós temos agora, inicialmente. Né? E para quem está em Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, preparem-se para o 4º seminário de Educação Especial, inclusive e Direitos Humanos, que nós vamos realizar lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, esse 4º seminário vai ser no dia 14 de maio, 15 de maio e 16 de maio. Então, é terça, quarta e quinta, 3 dias, na Faculdade de Medicina, no IMED, na Faculdade de Medicina, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tá? E depois, no dia 18 de maio, que é um sábado, nós estaremos em Caxias do Sul fazendo a formação de professores. Quem estiver em Caxias do Sul já entra em contato com a Secretaria de Educação. E nós teremos uma formação lá, em Caxias do Sul, no dia 18 de maio. Tá? O restante já está muito longe, a gente fala depois. Tá? Senão vai dar confusão. Vai dar confusão aqui. Então, gente, esses são os nossos assuntos, foram nossos assuntos agora. Eu queria lembrar apenas para vocês que alguns livros estão esgotados, tá? Então, o nosso segundo livro, que está quase esgotando, ele é o Afetividade da Educação. Então, a Afetividade da Educação, que está realmente, a 3ª edição está quase esgotada, lembrem que ele fala de toda a formação da criança, tá? Os detalhes da formação da criança. Ainda tem alguns, a gente só vai reeditar no segundo semestre desse ano. Esse é o segundo livro. O primeiro está esgotado, que é aquele romance Vira-Volta. Não tem mais. O 3º livro é aquele Relacionamento e Sexualidade, que está praticamente esgotado também, já está acabando. Ele só vai ser reeditado na próxima, quando a gente fizer a coletânea de estudos sobre educação, né, que vai começar no final desse ano, em que o primeiro volume vai ser a edição revista e aumentada da afetividade, o segundo volume será a edição revista e aumentada do relacionamento e sexualidade, e o 3º volume será a segunda edição do Inclusão Responsável, revista e aumentada. Esse, então, foi o livro que saiu agora. Eu pulei um, né? Eu pulei um, mas que não é de educação. Então, esse é o último de educação, o 3º de educação que a gente está, que é a Inclusão Responsável, tá? O livro que saiu antes desse, esse saiu esse ano. O livro que saiu antes desse, que ainda tem bastante, porque ele saiu agora, é esse romance O Menino dos Jornais. O Menino dos Jornais é o tal que eu já falei alguma coisa das reflexões, recomendei que vocês lessem, né, ou assistissem os vídeos. Tem muito conto nesse Menino dos Jornais, que está também no nosso canal de vídeo, tá? Diversos estão lá.
Então, é isso que eu queria, então, no nosso contato de hoje, convidar vocês para esse curso. Quem estiver nas proximidades de Santa Amaro, comparecer no curso de Santa Amaro, né, que será deficiência intelectual. Nós vamos falar sobre coisas que muita gente não sabe, sobre como lidar com deficiência intelectual. Isso é super importante atualmente, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer contato que queiram, entre em contato conosco para que a gente possa, então, responder como dessa vez, né? O número de perguntas foi grande, a maioria dos nossos amigos adolescentes assiste depois. Tá? Muitos me disseram que estou jogando futebol agora. Não deveria, né? Já são quase 10 horas da noite. Mas eu não vou entrar na, na vida de ninguém. Tá? E mandem seus questionamentos, etc., tá? Que a gente responderá assim que puder. Um forte abraço para todos vocês e até então o nosso próximo encontro breve. Até lá.